Olá, amanhã é o Dia da Consciência Negra. O Gustavo de Paula me enviou uma pergunta pelo Facebook. Por quais razões a probabilidade de câncer de próstata é maior em homens negros? Além dessa, existem outras doenças que atingem a população negra em maior proporção? Gustavo, ninguém sabe a explicação porque os negros têm mais câncer de próstata do que os brancos. Além do que, os negros costumam ter câncer de próstata numa idade mais precoce do que os brancos. A grande faixa de incidência de câncer de próstata é após os 50 anos. Os negros costumam ter câncer de próstata comparativamente em faixas etárias mais baixas. Por isso é que se recomenda que a prevenção do câncer de próstata em negros comece antes daquela que é preconizada para os brancos, depois dos 50 anos. Há outras doenças, sim, mais frequentes na população negra. Acho que a mais importante de todas é a anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de anemia em que a hemoglobina sofre uma mutação. A pessoa tem um gene que provoca uma mutação num gene que provoca uma alteração no formato da molécula de hemoglobina. E a hemácia fica na forma de uma foice. Por isso é que chama anemia falciforme. Essas hemácias têm uma chance maior de obstruir os vasos capilares, bem terminais. E com muita frequência, esses adultos costumam ter dores articulares, febre, dores fortes e uma série de outros problemas. Por isso que é fundamental fazer sempre o teste do pezinho, para o bebê saber, porque já nessa fase a gente pode diagnosticar anemia falciforme. Os pais podem ter o gene para anemia falciforme e não sentir nada, não ter nada. Mas quando junta o gene do pai com o da mãe, aí os dois sim provocam a anemia. Muito importante no Brasil é que não é só em negro que dá anemia falciforme, é em branco. Muitos brancos também têm ascendência negra. Você olha, a pele branca, mas ele tem um antepassado negro que veio transmitindo esse gene de geração para geração. Outro problema muito frequente entre os negros é a hipertensão arterial. Olha, pressão alta em negros é muito comum. Todas as pessoas de cor negra devem devem medir a pressão com regularidade, mesmo quando são jovens, porque você vê negros, magros, às vezes até atléticos, e 30 anos e com pressão elevada. Acima dos 40, 50 anos, então, é obrigatório fazer controles seriados, pelo menos uma vez a cada 3 meses. É muito comum você ver senhores negros, esses que andam pela rua, puxando o braço, puxando a perna, que tiveram derrames cerebrais. Você vai atrás, todos eles tinham pressão alta, mal controlada e por isso apresentaram a doença. E pressão alta é um problema que, se bem controlado, fica resolvido, fica sem dar complicações. E um outro problema ainda importante é o diabetes. Hoje nós temos uma epidemia de obesidade que atinge brancos e negros, mas ela vem acompanhada de uma alta prevalência de diabetes. O cálculo hoje é que a gente, na população acima dos 70 anos, de cada 4 pessoas, uma tem diabetes. Nós temos milhões de pessoas com diabetes no Brasil. O cálculo é que nós estejamos perto de 10% dos adultos brasileiros com diabetes, que é uma doença muito complicada. O diabetes tem prevenção, uma doença que a gente consegue evitar, na maioria das vezes, com atividade física, com uma dieta equilibrada, sem exagero de carboidratos. O fato dessas doenças serem mais prevalentes nos negros não quer dizer que, por ser negro, a gente corra um risco muito alto. Se nós tomarmos as medidas preventivas, que são as clássicas, fazer exercício, não beber demais, não fumar de jeito nenhum, ter uma atividade física, uma dieta equilibrada com frutas, verduras e sem exageros, nós conseguimos levar uma vida muito saudável, independente da cor da nossa pele. E a resposta dos ginecologistas brasileiros é muito interessante.
menos do que 1% dos ginecologistas brasileiros gostariam que o abortamento fosse proibido em qualquer circunstância, inclusive nos casos de estupro, inclusive nos casos de risco de morte para a mulher.